Nós vamos falar agora sobre alienação parental. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com a advogada Ana Paula Gimenez. Ela é doutoranda em Direito da Família. Olá, doutora, tudo bem? Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Oi, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Prazer é nosso. Doutora, para começar o nosso bate-papo, explique para os nossos espectadores, por gentileza, o que é alienação parental. Alienação parental é você programar um filho, uma criança, um adolescente a odiar o outro genitor, até que você provoque um afastamento total entre um dos genitores e esse filho. Então, a gente vai praticando determinados atos que pode chegar futuramente a uma síndrome de alienação parental. Mas a gente tem que deixar claro que é diferente os atos de alienação parental e a síndrome de alienação parental, tá? Então, é você falar mal, é você dificultar a visitação, por exemplo, mudar para local distante com o objetivo desse afastamento, é você tirar a autoridade parental. Então, falar, teu pai deixou você ir para determinado lugar, eu não deixo, ou vice-versa, você tem que dormir às 10, o outro fala para você dormir meia-noite, mas lembrando que a alienação parental, ela não precisa necessariamente do divórcio, da separação dos pais, tá? Ela pode ocorrer também durante o relacionamento, tá bom? Doutora, pelo que a senhora está falando, se existe um desgaste no relacionamento, o casal ali já não está se dando tão bem, muitas vezes ou o pai ou a mãe acaba falando mal do pai ou da mãe para o filho. E isso pode ocorrer depois do casamento ou até mesmo durante o casamento. Por que ocorre normalmente? A senhora que acompanha isso de perto, realmente uma espécie de uma vingança, é raiva de um para com o outro? Por que isso ocorre com tanta frequência? Quando aquele casal não consegue trabalhar bem os seus sentimentos, então ficam mágoas, ressentimentos, então eles usam, né, a criança, o filho como uma moeda, né, uma moeda de troca ou uma moeda de vingança, tá? Então, ao invés deles se trabalharem, a gente sabe que todo relacionamento pode terminar um dia e a gente tem que estar preparado para isso, né? Ou a gente fala todo relacionamento termina ou pela morte, né, de algum ou pela separação ou divórcio. Só que se as pessoas não elaboram isso e transferem para o filho, né, se colocam em primeiro lugar, deixando os filhos para trás, né? Porque quando você faz isso, você está colocando os seus sentimentos, a sua vontade de vingança antes dos seus filhos. E os filhos têm que ser preservados. Por quê? Porque aquela família, que era uma família nuclear, ela vai continuar existindo, só que num novo formato, num formato binuclear, o núcleo do pai e o núcleo da mãe, tá? Então, não é que eu falo, o divórcio, ele acaba só com o casamento, só que aquela família continua. O casal conjugal, que é marido e mulher, ele deixa de existir. Mas o casal de pais, o casal parental é para sempre. Então, as crianças não necessariamente precisam dos pais juntos, mas elas precisam dos pais bem e felizes, para o seu melhor desenvolvimento emocional, psíquico, tá? A senhora falou uma coisa muito importante. A criança não precisa necessariamente dos pais juntos, mas tem que haver o respeito entre eles, tem que haver ali a relação de pai e mãe próximo da criança. E me diz uma coisa, doutora, essa alienação parental, ela ocorre sempre de forma consciente, com a pessoa ali querendo às vezes se vingar, né, do ex ali muitas vezes, ou às vezes a pessoa pode fazer isso sem querer no desgaste do relacionamento? Por que é importante a conscientização da alienação parental? Justamente por isso, porque muitas vezes, inconscientemente, a gente acaba cometendo alguns atos leves de alienação parental. Porque a alienação parental vai desde você falar mal, omitir uma informação, certo?
Omitir a informação para quê? Para que essa criança pense que o outro não tá se preocupando com ela. Deixar de passar um telefonema até falsas denúncias de abuso sexual. Então, as falsas denúncias, elas são conscientes quando ocorre, tá? Agora, às vezes, você deixa escapar, olha, uma crítica ou uma piada sem graça. Então, é importante a gente conscientizar as pessoas que até nessas coisinhas pequenas você já está cometendo uma alienação parental. E essa conscientização é para que a gente se policie, né, para não fazer isso perante os filhos. Os filhos, eles têm que ser preservados de brigas com os pais, de um falar mal do outro, tá? Porque, assim, não adianta também, eu falo, não é que eu estou propagando a separação, o divórcio, nada disso, mas não adianta também ficar casado num ambiente totalmente disfuncional para a criança, onde tem brigas diárias, violência, traição, desrespeito, né? Então, é isso que é importante, a conscientização. Doutora Ana Paula, por exemplo, entre um casal, não nesse momento de pandemia que ninguém está podendo ir a festas, mas excetuando o momento de pandemia, o filho ou a filha quer ir numa festa e de repente pede para o pai fala que não, pede para a mãe fala que sim. Esse tipo de coisa, e depois um acaba se vingando do outro na próxima festa, quem disse não na anterior diz sim, quem disse sim diz não. Isso também é alienação parental ou não? Vai depender se a pessoa está fazendo isso só para atingir o outro ou se eles realmente discordam de determinadas situações. Porque, assim, a gente não é obrigado a concordar em tudo, né? A gente vê que durante o casamento, é óbvio, ou mesmo depois da separação, alguma discordância a gente vai ter. Somos pessoas diferentes. Agora tem que ver qual que é o objetivo disso. O objetivo é atingir o outro ou o objetivo é uma discordância de opinião mesmo? Você entendeu a diferença? Porque o objetivo da alienação parental é você afastar o filho do outro genitor. Então, você programa o filho para que ele odeie o outro genitor até que ele próprio não queira mais o outro genitor. Então, assim, vai depender da intenção. Se a intenção é você preservar o filho, olha, não vá numa festa porque tá tendo a pandemia, justificado, entendeu? Ou se você está falando isso só para atingir o outro. Agora, doutora, a senhora já deve ter acompanhado vários e vários casos de alienação parental. Esse tipo de comportamento por parte dos pais traz quais consequências para as crianças? Que tipo de consequência a senhora já pôde ali presenciar derivadas dessa alienação parental? Então, os atos de alienação parental, tá? Que é o que protege a nossa lei aqui no Brasil, ela combate os atos de alienação parental, que é um dano moral, que é uma violência psicológica contra os filhos, tá bom? Eles praticados reiteradamente, eles podem ou não levar a síndrome de alienação parental. E por isso que muitas pessoas são contra essa lei, né? Tem uma corrente que é contra essa lei, porque eles acham que a lei é sobre a síndrome, e não, é sobre os atos de alienação parental. A síndrome de alienação parental, quando ela está instalada, ela pode levar a um adulto com tendência ao suicídio, tá? Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, problemas com droga, problemas com álcool, problemas de gênero, tá? Problemas de relacionamento. Então, são diversos problemas emocionais e psíquicos que podem, que essas pessoas podem ter numa fase adulta. Por quê? Porque a alienação parental, você exclui um dos genitores. E quando você exclui um pai ou uma mãe, porque não são só as mulheres que cometem alienação parental, é um mito isso, homens também cometem alienação parental, tá bom? Quando você exclui um dos genitores, aquela criança fica com uma lacuna dentro dela, porque criança, o filho, adolescente, precisa de pai e mãe convivendo com eles. É importante para esse desenvolvimento e para o futuro deles, né?
Para ficar bem claro, doutora, por que que algumas pessoas são contra a revogação da lei? Porque algumas pessoas acham que não deve ser como é a lei. Eu não entendi essa parte. É o seguinte, a lei, ela vai falar vários atos de alienação parental. Então, você falar mal do outro genitor, tirar a autoridade, como eu falei, é você dificultar a visitação. Então, tem um dia marcado para ver o pai ou a mãe e arruma um programa melhor, ou inventa um médico, tudo para provocar o afastamento, omitir informações, não deixar falar no telefone, e um dos incisos da lei, mudar para local distante sem qualquer justificativa, não é porque casou de novo, não é porque teve uma oportunidade de trabalho. E um dos incisos da lei é a falsa denúncia, que pode ser uma falsa denúncia em conselho tutelar, por exemplo. Tem muitos pais que vão em conselho tutelar e falam que a mãe não está cuidando bem. Até aí, ok. Mas tem a falsa denúncia de abuso sexual. Então, tem uma corrente. Lembrando que a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas, são super favoráveis à lei de alienação parental. Quem trabalha com isso, nós juristas que trabalhamos com alienação parental, sabemos da importância dessa lei para prevenir esse dano moral, tá? São contra, por quê? Porque tem um dos atos descrito é a falsa denúncia de abuso sexual, por exemplo. Então, eles falam que é uma lei contra as mulheres, tá? E para proteger pedofilia. Só que não é assim. Primeiro, porque não são só mulheres que cometem alienação parental, os homens também cometem, e agora com a guarda compartilhada, antes, por que a maioria era a mãe, né, que cometia? Porque a guarda era unilateral e geralmente era materna, então ela tinha mais tempo de cometer esses atos, tá? Mas agora a guarda é compartilhada, os homens cometem também. E essa falsa denúncia, então, não é para proteger pedófilo. Antes de uma inversão de guarda, de qualquer coisa, vai haver uma apuração, vai ter um estudo biopsicossocial com peritos, psicólogos, assistentes sociais. Então, não é automático isso que você tira uma guarda de uma mãe sob a alegação de uma falsa denúncia. Não, abuso sexual infantil é uma coisa séria e vai ser apurado. Só que, se não for comprovado, pode, não estou dizendo que há alienação parental, tudo vai depender daquele processo, do caso concreto, das perícias, das provas, entende? Então, se um artigo da lei deve ser revisto, pode ser esse, tá? Que é o que gera confusão. Agora, revogar inteiramente uma lei que protege tanto os nossos filhos e é tão importante para esse combate à alienação parental, porque a alienação parental ela é um dano moral, é importante, é violência psicológica contra o filho. Então, essa lei, ela não merece ser revogada, tá? Se tem um artigo que pode ser discutido, que aí pesquisar se gera ou não gera, qual que é o índice, né, de falsa denúncia de abuso sexual, é esse inciso, mas não revogar uma lei inteira por causa de um inciso. Doutora, quando chega um cliente, um pai ou uma mãe até a senhora querendo denunciar algo assim, alienação parental, a senhora faz ali toda uma entrevista com essa pessoa para entender, para que de repente não esteja comprando uma história que não é uma história verdadeira? Existe por parte de vocês, advogados, toda essa preocupação? Sim, a gente conversa bastante com o cliente para tentar entender qual que é aquela situação, tá? E também o que eu costumo fazer, eu sempre encaminho para um perito para fazer um laudo prévio antes do processo para saber se realmente está ocorrendo a alienação parental, porque você também submeter uma criança a um processo desnecessário, não acho legal. Então é importante primeiro a gente esclarecer o que é alienação parental para o nosso cliente, porque muitas vezes é nosso próprio cliente que está cometendo e nem sabe, entendeu? Aí alertar também, falar, olha, não faça determinadas condutas, porque determinadas condutas são alienação parental.
né? Às vezes acha que falar mal ou desmarcar a visitação é a coisa mais normal do mundo. Não, a gente primeiro precisa esclarecer o nosso próprio cliente. E aí, se ele acha que o outro está cometendo alienação parental, eu sugiro, eu, Ana, particularmente, costumo fazer um laudo prévio para realmente saber se aquela criança pode estar numa situação ou não de alienação parental para evitar um processo desnecessário. Ô, doutora, existe uma faixa etária mais propensa a que os pais cometam essa alienação parental? Por exemplo, os adolescentes, eles estão menos... existe uma possibilidade menor de ocorrer com adolescentes do que ocorrer com crianças, ou isso independe de idade? Independe de idade, né? O que acontece é que quando a criança é pequena, os danos, eles são maiores, porque ela tem menos convívio, né, com o outro, e você consegue implantar as falsas memórias. Então, é dizer, ai, olha, teu pai fez isso para você, é que você não lembra, entendeu? Você consegue implantar mais facilmente as falsas memórias, mas a alienação parental ocorre em qualquer idade. E, doutora, a senhora acha que nós estamos com alienação parental em alta, instabilizado ou está diminuindo? Principalmente nessa época de pandemia que, às vezes, os casais estão entrando tanto em conflito. Houve aumento de casos? Eu acho que está estabilizado. Mas o que aconteceu no começo da pandemia, quando a gente não sabia quanto tempo a gente ia ficar em isolamento social? O que acontece é que um dos atos de alienação parental é você dificultar a convivência. Então, muitas pessoas tiveram a oportunidade de colocar a culpa né, obviamente, né, se um pai era de grupo de risco ou estava trabalhando na linha de frente, eu até dei entrevista sobre isso, que aí deveria evitar, né, quando a gente achava que iam ser 3 meses, por exemplo, de isolamento social. Então, nesse primeiro período, né, muitas pessoas usaram a desculpa da pandemia para não deixar visitar o outro genitor, tá? Não dificultar essa visitação. Só que aí depois as coisas foram normalizando. É claro que se um filho está com uma mãe, o pai só vai para a festa clandestina, obviamente que é uma coisa justificada, você não vai colocar teu filho em risco. Mas algumas pessoas usaram essa desculpa como instrumento para praticar a alienação parental. Naquele primeiro momento, hoje em dia a gente já está no novo normal, né? Então a gente já teve que adaptar, as escolas estão voltando com rodízio, né? Muitas escolas, a gente já passou muito tempo, então não tem como você usar esse mecanismo para dificultar essa convivência. Ana Paula Gimenez, advogada e doutoranda em Direito da Família. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço, viu? Tenha um ótimo dia. Você também. Obrigado.